essa noite chuvosa, véspera de feriado. Tomara que amanhã saímos sozinhos, né? Para aproveitar pelo menos a tarde. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E tudo está debaixo do seu poder e da sua vontade permissiva diante de nossas vidas. O Senhor me deu uma palavra esta tarde, Lucas capítulo 8, onde Lucas ele relata somente aqui neste evangelho, entre os quatro, estas mulheres que perseveraram em seguir Jesus, estas mulheres que, independente do que o sábado possa estar passando naquele presente momento das suas vidas, elas mesmas estavam ali para receber de Cristo aquilo que Cristo tinha para dar aos seus corações. E elas confiaram e ali seguiram a Jesus. Capítulo 8 de Lucas, a partir do verso 1, amém? Vamos nos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. Nós estaremos fazendo uma oração. Diz assim: E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com suas fazendas. Amém? Glórias a Deus. Feche os olhos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, é o momento da Tua palavra. Nós lemos a Tua palavra, Senhor. Te pedimos neste momento, venha falar aos nossos corações, venha sondar e esquadrinhar, Senhor, a nossa mente, quebrantando, Senhor, nossas vidas diante da Tua presença, dando-nos entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Pode se sentarem. Glórias a Deus. Aleluia. Como estava explanando aqui, mulheres que não eram mulheres de qualquer valor, porque eram mulheres que tinham recebido algo de Jesus. Eram mulheres que tinham recebido o fortalecimento, a cura, a libertação de Jesus Cristo. Mas antes de entrarmos neste ponto, a palavra diz que o Senhor ele andava de cidade em cidade, levando o evangelho do reino de Deus. E o evangelho ele é o primordial para que uma vida ela venha a ser verdadeiramente liberta. É o primordial para que uma vida ela venha a ser verdadeiramente guiada até chegar à sua salvação eterna. Porque muitos irmãos hoje em dia que vivem
apenas de uma maneira de aparência diante do reino dos céus, esses estão se confundindo, ou seja, enganando a si próprio, sendo levados muitas das vezes por ventos de doutrinas que vêm de homens e não da própria palavra de Deus. E a palavra de Deus, o evangelho da salvação, o evangelho do reino de Deus, ele traz o direcionamento para que nós possamos alcançar esta vida eterna que nós tanto almejamos nesta vida. Também a palavra diz aqui que iam os 12 com ele, os 12 apóstolos. O tema da palavra, o tema desta passagem diz que as mulheres serviam a Jesus com os seus bens. E quando nós analisamos, Jesus e mais 12 que já não exerciam mais os seus trabalhos que exerciam anteriormente, eles tinham despesas, eles tinham que se alimentar, eles tinham que ter o sustento. Homens que outrora tinham meio de viverem com suas famílias, homens que outrora exerciam funções trabalhistas para terem com que pagar os seus impostos e levar o pão de cada dia para o seu lar. Eu trouxe aqui alguns exemplos dos 12 apóstolos, ao qual existiam 2 Simão, que um foi trocado o nome para Pedro, e ficou Simão Pedro, e o outro Simão. Então Pedro, ele tinha um irmão chamado André, os 2 eram pescadores. Tiago e João, também os 2 eram pescadores. Felipe também era um pescador. Tinha o outro Simão, o Zelote, que era um mercador. Jesus também escolheu Natanael, que foi trocado o nome para Bartolomeu, futuramente era conhecido como um homem honesto e pensava em ser um mercador. Ele ainda não exercia esta função, mas a sua biografia diz que ele buscava a ser um mercador. Tinha Mateus, que era conhecido por Levi, que era um publicano, coletor de impostos. Tomé, o Dídimo, era um carpinteiro, foi pedreiro e também pescador. Tinha 2 Judas também, que era o Judas Alfeus e o Judas Iscariotes. O Judas Alfeu, que era pescador, junto com o outro Tiago, porque tinha também 2 Tiago entre os apóstolos. E o Judas Iscariotes, que foi aquele que veio a trair. Este Judas Iscariotes, a sua biografia diz que ele era filho de saduceus, e quando ele começou a andar atrás de João Batista, primeiramente, ele foi deserdado por sua família. Os saduceus, que eram alguns religiosos da época, que tinham um poder aquisitivo também financeiro maior do que o restante da população ali, eles não acreditavam em ressurreição,
não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam em anjos. Então, eles eram religiosos, bem convictos naquilo que eles acreditavam, ao ponto de quem era da sua família se desviassem deste segmento, eram deserdados da família. E assim, Judas Iscariotes diz a sua biografia que foi deserdado da sua família. Então, foi um dos que também foi escolhido por Jesus Cristo, um dos 12. Todos estes seguiam a Jesus, e nenhum desses exerciam mais as suas funções trabalhistas. Então nós vemos aqui Lucas relatando que estas mulheres, que outrora tinham recebido o benefício de Jesus Cristo, e que agora o seguiam, o serviam com aquilo que elas tinham, com suas herdades, com suas fazendas, com seus bens financeiros. Então todos estes, Jesus e os 12, eram sustentados por estas mulheres, e também aqueles discípulos que se achegavam a Jesus e faziam também desta maneira, os que tinham um poder aquisitivo melhor. Mas quando nós olhamos para estas mulheres, irmãos, nós vemos que a mulher na Bíblia, ela representa a igreja de Jesus Cristo nesta terra. A mulher, ela simbolicamente é vista como a igreja de Jesus Cristo na palavra de Deus. Então nós vemos aqui alguns segmentos, ou seja, alguns ministérios sendo representadas por estas mulheres. A primeira, Maria Madalena, era uma mulher que outrora era uma mulher da vida, uma mulher que não conhecia a palavra de Deus, mas que teve um encontro com Jesus Cristo, e a partir daquele momento passou a seguir Jesus como seu único, suficiente e verdadeiro Salvador. E às vezes, irmãos, nós nos perguntamos, mas o que Madalena tinha de bens para servir a Jesus dessa maneira? Alguns estudiosos dizem que as prostitutas da época, elas se prostituíam durante o período da sua beleza e guardavam dinheiro para a sua velhice. E Maria Madalena já tinha um valor alto guardado para a sua velhice. Mas a partir do momento que Jesus Cristo liberta aquela mulher e ela passa a seguir Jesus, ela viu a necessidade que os homens de Deus eles tinham para levar o Evangelho, para ter o seu sustento durante o período que eles andavam de cidade em cidades. Então Maria Madalena, ela foi uma mulher que agarrou aquela fé de todo o seu coração e a partir daquele momento aceitou a servir a Jesus, não apenas com o seu coração ali, com o seu corpo, mas também com aquilo que ela tinha. Porque apesar dela ter adquirido esses bens que ela tinha, ela, de uma maneira que não era reta aos olhos de Deus, o Senhor
o teve por ignorante em uma fé que outrora ela não cria, outrora ela não confiava, ela não acreditava, ela não tinha entendimento. Então Maria Madalena representa e simboliza uma igreja que foi liberta de demônios lá do mundo e, a partir do momento da sua libertação, passou a seguir o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, ela diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma outra mulher que aparece aqui é Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Essa mulher, diz estudiosos, que era parente de uma família que Jesus outrora tinha curado, um filho de um alto oficial daquela época. Este alto oficial que aparece ali em João, no capítulo 4, e versículo 46, aonde Jesus Cristo andando também pelas cidades, este homem, sabendo, o pai deste filho, o pai desta criança, sabendo que Jesus iria passar por ali, foi até Jesus e Jesus curou o filho daquele homem. Então, estudiosos dizem que Joana era parente deste homem. E a partir do momento que Jesus cura esta criança, Joana começa a seguir Jesus também. Joana começa a ter esta aproximação com Jesus, a partir do momento que ela vê uma cura maravilhosa que aconteceu entre a sua parentela. Essa mulher, Joana, ela era bem financeiramente, porque era esposa de um alto oficial do rei, que era Herodes, naquela época. Então ela tinha um poder aquisitivo até maior do que Maria Madalena. E Joana também representa uma igreja que ela já vem aos caminhos de Deus, já com um poder aquisitivo melhor. Igrejas que nós vemos que são abertas hoje em dia por homens de Deus que têm um poder aquisitivo melhor, que pode sustentar aqueles líderes que eles colocam ali para dar andamento àquela obra, pastores, bispos, apóstolos. Então é uma igreja aqui representada que pode fazer coisas maiores do que igrejas inferiores. E Jesus, ele mostra aqui que, independentemente da classe social, tanto daquela pessoa que vivia errada outrora, quanto de uma igreja mais, vamos dizer assim, bem estruturada financeiramente, ambas podem servir a Jesus da mesma maneira. Não da mesma maneira financeira, mas da mesma maneira de adoração, de coração. E Deus, ele não faz acepção de pessoas. Uma outra igreja aqui representada, que aparece a única vez na palavra de Deus falado por Lucas, é Suzana.
Susana e outras igrejas que falam no decorrer da passagem. Essa Susana aqui, ela representa também uma igreja na face desta terra. Uma igreja que muitas das vezes não é lembrada pela sociedade. Uma igreja que muitas das vezes não é vista de bons olhos. Por quê? Porque não é uma igreja que tem muitos membros, não é uma igreja que é chamativa aos olhos, mas é uma igreja que também adora o Senhor. Também é uma igreja que leva a palavra de Deus, assim como as outras. E se não de uma maneira mais sincera, onde tem uma palavra genuína. Porque algumas igrejas, irmãos, não todas, igrejas com poder aquisitivo maior, bem mais estruturadas financeiramente, quando você ouve uma ministração de uma palavra, você sente em seu coração que muitas das vezes aquilo está sendo falado da própria carne. E quando muitas das vezes você entra em uma igreja pequena, em uma congregação com poucos membros, você ouve uma palavra genuína, uma palavra sincera e que toca no coração. Então Susana e essas outras igrejas representam isso. E Jesus, ele em todo o tempo, ele não faz nenhuma acepção entre elas. Tanto da ex-prostituta, tanto daquela que tinha um poder aquisitivo maior, e de Susana e as outras que estavam seguindo ele. Todas simbolicamente representando a igreja de Cristo, e que serviam a ele com aquilo que elas tinham de melhor para dar. Então nós vemos aqui um grande exemplo destas mulheres que não olhavam com seus olhos carnais, que não olhavam ali aquele Jesus e os 12 apóstolos com desprezo, mas olhavam como homens enviados pelo próprio Senhor Deus. E Deus, ele quer que nós também tenhamos este sentimento em nossos corações. Mas, infelizmente, em muitas ocasiões, a igreja, não somente as pequenas, elas são desprezadas por muitos. Não apenas pelo mundo, mas também dos que estão dentro dela. E eu trouxe 2 exemplos aqui, falado nas cartas do apóstolo Paulo. O primeiro, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, ali quando Paulo está instituindo a Santa Ceia na igreja de Corinto, dando o exemplo de como seria, ele começa ali no versículo 17, ele diz: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Não tendes por ventura casas para comer e beber? O versículo 22. Não tendes por ventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvo-vos-ei? Nisto não vos louvo,
Ou seja, a igreja, a própria igreja, que fazia acepção de pessoas dentro da própria igreja. Membros que faziam acepção de pessoas dentro da própria igreja. Então Paulo ele envia esta carta para corrigir aquilo, porque quando eles se ajuntavam, os que tinham poder aquisitivo melhor levavam banquetes e banqueteavam ali entre si próprios. E os que eram de menor poder aquisitivo e não podiam levar nada para a Santa Ceia, ali na igreja de Corinto, ficavam sem comer. Enquanto uns tinham muito para comer, outros não tinham nada. Então Paulo ele fala: olha, eu não vos louvo, porque quando vocês se ajuntam, não é para bem, e sim para o mal. Vocês estão fazendo totalmente ao contrário aquilo que Jesus Cristo ele vos ensinou. Vocês estão desprezando a própria igreja, envergonhando aqueles que não têm nada. Ou seja, Jesus ele sempre nos ensinou a repartirmos com o mais necessitado, a darmos aquilo que muitas das vezes podemos fazer para aqueles que necessitam de alguma coisa. Então Paulo estava dando este exemplo aqui a estes homens de Corinto, para que eles não viessem a envergonhar os mais necessitados. E sim, ele não estava dando a eles ali um elogio, mas trazendo uma repreensão, trazendo uma correção, para que eles viessem fazer da maneira correta. É tanto que Paulo não queria que ninguém levasse nada ali, banquete, nada. Era para eles repartirem o pão. Porque se alguém tivesse fome, Paulo diz aqui, olha, que vá comer na sua própria casa. Aqui, todos irão repartir o pão na mesma igualdade, na mesma quantidade. O outro exemplo que eu coloquei aqui está em 1 Tessalonicenses, se os irmãos puderem abrir 1 Tessalonicenses, e aqui nós iremos encerrar a ministração no capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 6. Aleluia. Diz assim, capítulo 4, verso 6. Diz assim: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador destas coisas. Como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não vos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Paulo novamente, agora a igreja de Tessalônica, ele envia esta carta também para corrigir algo que estava acontecendo ali. Os irmãos também ali desprezavam e até
pelo que Paulo fala nesse texto, enganava o seu irmão, ou seja, queria tirar proveito dele. Isso, irmãos, é algo muito triste que muitas das vezes vemos que isso acontece também. Porque quando a igreja ela está em um só espírito, em uma só visão, em um só sentimento que houve em Cristo Jesus, todos irão ver que a igreja ela tem uma necessidade. E não é necessidade financeira, irmãos. É uma necessidade de um irmão, muitas das vezes, suprir a fé, ou seja, orar, interceder, motivar a fé do seu próximo. E não é, muitas das vezes, o que nós vemos aqui. Porque cada um de nós, irmãos, somos fortalecidos por Deus, mas também a igreja tem que ter a motivação um dos outros, em oração, em consagração, em uma palavra que um irmão leva ali para o outro, mesmo ele não está sabendo do que aquela pessoa está passando, mas a palavra de Deus diz que quando nós abrimos os nossos lábios, o próprio Espírito Santo falará através das nossas bocas. Então, o próprio apóstolo Paulo diz que Deus, Ele é vingador de todas estas coisas. E Ele não nos chamou para a imundície, mas sim para a santificação. E fomos chamados para isso. Assim como os apóstolos, assim como estas mulheres guerreiras que seguiam a Jesus, independente do que a sociedade viesse a achar delas, eram mulheres guerreiras, simbolizavam igrejas, simbolizavam também mulheres guerreiras que futuramente iriam ouvir as suas histórias e assim iriam trazer uma motivação de fé, de encorajamento, de esperança ao coração de outras mulheres e de outros irmãos em Cristo Jesus. Então, que nós venhamos fazer desta maneira, nunca desistir, sempre perseverar, porque quando nós olhamos para Maria Madalena, ela perseverou até o fim. Quem foi a primeira mulher a ver, a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado? Foi Maria Madalena. Maria Madalena, quando o corpo estava sendo tirado da cruz, ela estava ali, observando aonde iriam colocar o corpo de Jesus. Para quê? Para que no domingo de manhã ela fosse lá e ungir o corpo de Jesus. Mas só que a palavra de Deus, como nós bem sabemos, quando ela vai ungir o corpo de Jesus, ali a pedra já estava removida e Jesus Cristo já estava ressurreto. Então são exemplos para nós, são exemplos para a igreja de Cristo. E nós necessitamos de bons exemplos para as nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome.
Tu que és digno, Senhor, de todo louvor e toda adoração, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Senhor, nos guia, Senhor. Venha fortalecer-nos, ó Pai, na Tua presença. Venha trazer, Senhor, um fortalecimento sobre as nossas vidas. Venha trazer, Senhor, sobre cada um de nós, ó Pai eterno, o que nós necessitamos, ó Deus, de Ti. Venha, Senhor, nos dar, Senhor, todos os dias, ó Pai, este encorajamento para que nós possamos, ó Pai, lutarmos contra principados e potestades, ao qual os nossos olhos não veem, mas que nós sabemos que existem. Deus eterno, tende misericórdia da Tua igreja. Vai tocando, Senhor, sobre cada coração dos membros deste corpo. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, fortalecendo-os e renovando-os para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus. Amém.